E no Congresso Nacional, os parlamentares estão debatendo mudanças na lei da ficha limpa, o que gera reações e questionamentos da sociedade. O nosso entrevistado sobre esse assunto, gentilmente, está aqui nos estúdios, é o idealizador da legislação aqui no país, a lei da ficha limpa, o advogado Marlon Reis. Tudo bem, doutor? É uma honra receber o senhor aqui nos estúdios da Jovem Pan, na Avenida Paulista. Bem-vindo, boa noite. Muito obrigado. Uma honra estar aqui e estou aqui para colaborar com essa discussão. Perfeito. Começar perguntando para o senhor, claro, sobre a lei da ficha limpa, essa questão do nepotismo também interessa, a gente pode falar aqui daqui a pouquinho, mas a grande discussão é a seguinte, foi uma lei que surgiu da iniciativa popular, milhares de assinaturas, e agora vem essa discussão, tem a questão da inelegibilidade dos políticos que cometem atos, enfim. Eu pergunto para o senhor que idealizou, de que forma recebe essa possibilidade de mudança? Por ser uma lei que veio de origem popular, a mudança também deveria ser consultada ou ser feita com a população? De que forma o Brasil precisa tratar disso? Ontem foi divulgada uma pesquisa que aponta que 83% dos brasileiros apoiam a lei da ficha limpa. Eu digo sempre que ela é protegida pela sua certidão de nascimento. Ela tem como pais e mães todos nós brasileiros. Foi um projeto extremamente democrático, construído de baixo para cima, com pessoas do país inteiro. São Paulo participou fortemente, todos os estados, com muitas assinaturas. E é por isso que não se pode fazer nenhum tipo de debate que não envolva a sociedade sobre essa lei. Obviamente, não há uma obrigatoriedade constitucional de que isso aconteça. Mas, do ponto de vista da legitimidade, não há como mudar nada na lei da ficha limpa, a não ser no dia em que a sociedade considere que essa lei atingiu seus objetivos, o que, infelizmente, parece estar muito longe. Pessoalmente, o senhor acha que é uma lei que tem ainda espaço para ser aperfeiçoada, mas, nesse caso, seria um retrocesso? Esse caso é um retrocesso imenso. Ele neutraliza a lei, ele inviabiliza. Para não se ter que dizer que se quer mesmo a revogação pura e simples da lei, eles estão reduzindo tão drasticamente o prazo de inelegibilidade que ele se torna risível e não atinge nenhum objetivo, porque não impede a pessoa sequer de participar de qualquer eleição. Então, não é inelegibilidade. Então, a lei, ela só precisa ser bem cumprida. Nós não defendemos mudança nenhuma, nós queremos é que não toquem na lei da ficha limpa. Doutor Marlon, vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e Nelson Kobayashi. Dora, faz a próxima pergunta. Você, Dora. Boa noite, doutor Marlon. Boa noite. Essa lei, que você lembra, obviamente, muito bem, ela foi aprovada em 2010 com unanimidade da Câmara e do Senado. Nem um voto contrário. E o senhor também se lembra que depois da pressão que vocês fizeram, porque inicialmente ninguém estava dando muita bola, aquilo ficou rolando. O que de lá para cá, nesses 15 anos, piorou, mudou, não vou usar piorar, mudou a situação para que a gente hoje esteja falando, o Congresso esteja falando e o presidente da Câmara esteja falando com naturalidade sobre a possibilidade da revogação de uma lei aprovada por unanimidade pelas duas casas. Dora, eu acho que a única coisa que mudou é que nós temos um candidato, alguém que gostaria de se candidatar, que está apanhado na lei. A única coisa que mudou. Quem está cobrando essa mudança é ele próprio e os seus aliados mais próximos. Gente, literalmente, de dentro da casa dele. Então, essa é a única coisa que mudou, porque me lembro que em 2022, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação declaratória de inconstitucionalidade apresentada pelo PDT, que buscava justamente reduzir os prazos de inelegibilidade. E o que o Supremo disse? Ele rechaçou, disse que era incabível e disse que os fatos que motivaram a mobilização popular que deu origem à lei da ficha limpa não diminuíram, não mudaram. O Brasil está muito entremeado com a prática da corrupção política em geral e, por isso, a sociedade, com certeza, mais uma vez, vai blindar essa lei, assim como a fez, não vai permitir que seja mudada. Kobayashi. Doutor Marlon, boa noite, é um prazer falar contigo. Eu gostaria de saber de você, que é um dos idealizadores, ou o grande idealizador da Lei Ficha Limpa, qual é o saldo neste período em que a lei esteve valendo? Você acha que isso impactou positivamente a administração pública, a gestão? Teríamos pessoas que não deveriam estar nos cargos importantes se essa lei não tivesse passado? Olha, eu vi um levantamento feito há poucos dias
cerca de 5 mil pessoas foram declaradas inelegíveis desde o começo da aplicação da lei. Existe um antes e um depois em matéria de inelegibilidades. Como vocês sabem, a minha formação é jurídica, eu era juiz, fui juiz auxiliar da presidência do TSE, hoje advogo nessa área. E do ponto de vista do direito eleitoral, das instituições eleitorais, o que temos é que nós temos agora uma lei de inelegibilidades. Antes nós não tínhamos, era uma pantomima. O prazo, inclusive, era de 3 anos de inelegibilidade, por isso, na eleição seguinte, as pessoas já concorriam normalmente. Então, houve uma mobilização para que se cumprisse a norma constitucional que determina que nós tenhamos uma lei de inelegibilidade que leve em conta a vida pregressa dos candidatos. Nós não tínhamos e agora temos. Essa é a grande mudança, é a grande virada do ponto de vista jurídico. Ô, doutor, se o Congresso Nacional eventualmente aprovar essa mudança, isso mesmo disse que já houve o PDT, né, que provocou o Supremo sobre essa questão do período em que um político fica inelegível, o senhor acha que o Supremo vai ser provocado também? O Supremo pode decretar essa matéria inconstitucional por algum motivo? O movimento de combate à corrupção eleitoral, que é a rede de organizações sociais que engendrou, mobilizou o Brasil inteiro, já se ocupa disso e não faltam argumentos constitucionais para ir ao Supremo para afirmar a inconstitucionalidade de uma lei como essa, caso seja aprovada. O fato é que ela representa um casuísmo atroz, assim, evidente, escancarado, o que já é elemento suficiente para a declaração da inconstitucionalidade, porque a lei não pode ser feita para beneficiar uma pessoa em detrimento de uma sociedade inteira, de uma nação inteira. Além disso, nós temos a necessidade de considerar a falta de razoabilidade da mudança. Não faz sentido alterar uma lei que funciona por outra que vai exterminar a eficácia dela. Então, falta razoabilidade. Por fim, o Supremo já reconheceu o princípio da vedação de retrocesso, que serve justamente para proteger a sociedade de tentativas de fazer com que leis tão importantes como essa venham a ser tão maltratadas, digamos assim. Doutor, e aproveitando, claro, o senhor aqui, a gente trouxe a informação do Supremo analisar essa discussão sobre o nepotismo, né? Porque isso é algo que há quantos anos no Brasil há essa discussão e isso continua sendo praticado. Inclusive, há o exemplo que o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, do PL, nomeou a esposa para o cargo de chefe de gabinete, chefia de gabinete, com um salário de R$ 28.500. De que maneira o Supremo deve se posicionar em relação a isso e por que o governante ainda pratica o nepotismo, mesmo com a opinião pública sempre fiscalizando, sempre analisando? Eu espero que dessa vez o cerco se feche mais, porque quando tratou da matéria, o Supremo, fazendo a leitura que fez na época, permitiu que houvesse a presença desses parentes nos cargos, digamos assim, de primeiro escalão, os cargos políticos, vamos dizer, e não técnicos. Mas não faz sentido. Com todo respeito à decisão tomada anteriormente, eu espero que o Supremo evolua e vede de vez, de forma completa, essa prática tão abjeta e atrasada. Perguntar, a Dora Kramer quer fazer mais uma pergunta? Eu quero. O que o senhor já tem engatilhado de ação para entrar no Supremo caso a lei seja aprovada no Congresso, a revogação da lei da ficha limpa? Certamente nós vamos de ação declaratória de ação direta de inconstitucionalidade, porque, como eu disse, fundamentos não faltam, mas eu espero, sinceramente, já que nós estamos falando de questões constitucionais, eu acho que o ex-presidente vai ter que se virar para superar um grave problema, que é a necessidade de ter maioria absoluta nas duas casas para aprovar essa lei. Não basta maioria simples, porque se trata de uma lei complementar à Constituição. Então, a articulação política dele vai ter que vencer essa grande barreira, que é de obter maioria absoluta nas duas casas. Eu não acredito. Perfeito. E rapidamente, Kobayashi, quer mais uma também? Muito rapidamente, doutor Marlon, já que a gente está falando de lisura na administração pública, enfim, como é que o senhor tem visto a discussão das emendas parlamentares e a condução do ministro Flávio Dino em relação a esse tema lá no Supremo Tribunal Federal? Eu mesmo atuo numa das ações que está no Supremo como advogado da Abrage. E obtivemos uma das liminares que foram proferidas pelo ministro Flávio Dino. A postura dele está corretíssima, tem sido incisivo, tem sido duro. Agora, nós queremos aproveitar isso para levar esse debate justamente para o país.
As emendas, elas são uma distorção completa, já eram antes e se tornaram ainda mais quando não só se tornaram primeiro impositivas, como depois secretas, né? E aí não se sabe mais a quem atribuir, não há controle, não há nenhum tipo de transparência e o Brasil precisa discutir isso seriamente. O problema é que quem decide são os próprios beneficiados pelas emendas, os parlamentares. Mas o olhar atento da sociedade deveria se voltar para essa questão. Recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan o ex-juiz, advogado Marlon Reis, idealizador da Lei da Ficha Limpa no Brasil. Muito obrigado, doutor, pela visita. Volte sempre e até a próxima. Um abraço. Muito obrigado.